Olá, sejam todos novamente bem-vindos ao módulo 2, Produto das Abelhas, do curso Apicultura para Iniciantes. Meu nome é Ana Lúcia Horta, sou pesquisadora da Embrapa Meio Norte, em Teresina, Piauí. Hoje nós vamos falar, a parte 3 desse módulo Produto das Abelhas, sobre o produto própolis. Essa figura mostra, as abelhas produzindo própolis na colmeia. O uso da própolis pelas abelhas está relacionado à proteção da colônia. Então, essa palavra própolis, ela define bem essa função, porque ela é derivada do grego, que quer dizer pró, em defesa, e polis, cidade, isto é, em defesa da cidade ou da colmeia. A própolis, ela é produzida, naturalmente na colônia, a partir da mistura de cera e da resina coletada de plantas. Pela definição de Brasil 2001, que consta no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Própolis, entende-se por própolis o produto oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, colhida pelas abelhas de brotos, flores e exudados de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen, para a elaboração final do produto. Uma vez, que a própolis ela é produzida, a partir de resinas, exudados, tecidos vegetais, ocorre uma grande variação na sua composição e na sua característica, em função, então, das diversas espécies, florais, que as abelhas, das espécies botânicas, que as abelhas visitam, para a coleta desses materiais, além de fatores ambientais e genéticos, o que dificulta a padronização do seu produto. A composição da própolis brasileira, ela é muito variada, devido à sua alta, diversidade, e qualidade de plantas, associada ao clima, e outros fatores genéticos das abelhas. Essa composição muda, dependendo da origem da coleta, do material, de resinas de cera, promovendo, assim, uma variação na composição, dificultando, assim, a padronização do produto, e também interferindo nas suas qualidades biológicas. Esse quadro apresenta uma composição média básica, em 100 gramas de própolis. Ela é constituída principalmente por resinas, de plantas e bálsamos, em torno de 50%, 30% de ceras, 10% de óleos essenciais, 5% de pólen e 5% de outras substâncias orgânicas e substâncias coletadas, secreções salivares, cera e pólen. Os constituintes, desse material coletado são compostos fenólicos, flavonoides, triterpenoides, ácidos aromáticos, ácidos graxos, aminoácidos, vitaminas A, B1, B2, B6, C e E, e minerais, como manganês, cobre, cálcio, alumínio, vanádio, níquel, zinco e cromo. Entre essas diversas constituintes, da própolis, merece destaque os compostos flavonoides e os ácidos fenólicos, porque eles possuem grandes atividades, farmacológicas. Os constituintes voláteis, eles estão presentes na própolis em menor proporção, que são terpenos, fenilproponoides, enalcanos, álcools, aldeídos, cetonas, ácidos e ésteres. Apesar de estar em pequena quantidade, eles são úteis para a sua caracterização, uma vez que eles possuem, atividade antimicrobiana e também podem fornecer informações acerca da sua origem botânica. A própolis, ela já foi comprovada, por vários trabalhos científicos, de ter várias atividades terapêuticas, várias atividades biológicas. Ela possui uma ação bactericida, bacteriostática, ela é antifúngica, analgésica, cicatrizante, anti-inflamatória e antioxidante. Algumas própolis, elas já são reconhecidas, por vários trabalhos científicos, de ter um alto potencial, de atividades, como a própolis verde e a própolis vermelha.
A própolis verde, ela possui uma atividade antitumoral, que está relacionada principalmente aos ácidos fenólicos. Ela é produzida no Cerrado brasileiro, e a sua principal fonte é uma espécie, né, conhecida como alecrim. Já a própolis vermelha, ela apresenta quantidades elevadas de isoflavonoides, dessa forma possui uma elevada atividade antioxidante e antimicrobiana. Ela é produzida nos manguezais da Paraíba, como de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, e a sua principal fonte vegetal é uma espécie do gênero Dalbergia, né, pertencente à família Fabaceae. A própolis, né, ela, por conter, né, atividades antimicrobianas, ela é usada pelas abelhas para fazer a higienização dos favos e as paredes internas do ninho, além de também ser usada para recobrir animais mortos da colmeia, que elas não conseguem retirar da colmeia, evitando assim, né, a deterioração e a contaminação do ambiente. Devido também às suas propriedades mecânicas, elas utilizam as próprias para vedar, né, e reduzir aberturas na colmeia, com o objetivo de fazer a regulação interna, né, da temperatura e evitar, né, a presença de inimigos naturais. É um mecanismo de defesa, né, para a entrada de inimigos naturais na colmeia. O uso da proxeluoma é bem diversificado, né, principalmente em produtos farmacêuticos, né, como ingrediente de produtos farmacêuticos, ela também é disponível, né, em várias formas, como extratos, cápsula, enxaguatório bucal, na forma de pó. O seu uso, né, pode ser feito diretamente do seu extrato, né, e em cápsulas, às vezes, adicionado a outros alimentos, enxaguatório bucal, etc. Ela também é usada, né, em produtos cosméticos, né, em produtos de higiene pessoal, e também ela pode ser um suplemento alimentar, né, como constituinte desses suplementos existentes. As abelhas, elas só produzem própolis se elas sentirem, né, a necessidade de vedar, né, as aberturas da colmeia. Uma vez que elas identificam, né, as aberturas, elas vão colocar própolis, né, para, tanto com o objetivo, né, de controlar a temperatura e a umidade, né, do ninho, como também para evitar a presença de inimigos naturais. A coleta da própolis, né, para a formação da própolis pelas abelhas, vem de resinas, né, de ramos, folhas, caules, gemas apicais e axilares das plantas. Essa massa de resina, ela é manipulada com auxílio das mandíbulas e pernas das abelhas e transferida para as corbículas, que são cavidades nas pernas posteriores das abelhas, por onde ela é levada até a colmeia. Nesse processo, são acrescentados, né, grãos de pólen e secreções salivares das abelhas, né, onde tem várias enzimas presentes. Já na colmeia, as abelhas misturam material resinoso, né, coletado das plantas, com cera e saliva, molda, né, essa mistura, antes de depositar no local adequado, né, para cobrir as frestas, né, os buracos encontrados na colmeia. Para a produção de própolis, existem muitos métodos, né, principalmente raspagem da própolis, colocação de peças para abertura, uso de tela plástica, abertura de janelas laterais. Para você estimular a produção de própolis, são usados, né, vários tipos de coletores para promover, né, aberturas na colmeia. Uma vez ela sentindo a necessidade, né, de tapar essas aberturas, elas começam a produzir mais própolis. Os principais métodos, né, de produção de própolis é a raspagem da própolis depositada nas diferentes partes da colmeia, como o alvado, o fundo, a tampa, os quadros e laterais. Também colocação de peças para criar aberturas de 1 a 3 centímetros entre os componentes da colmeia, né, em tampas, melgueiras ou ninho. O uso de
de tela plástica colocada entre a melgueira e a tampa, ou então abertura de janelas laterais na megueiras ou nos ninhos, com exceção de quadros móveis para manejo, né, que são chamados de coletor de própolis inteligente. Essa figura mostra aqui, na figura A, né, uma colmeia com um coletor de própolis na lateral, né, uma colmeia com quadros móveis do tipo tira e põe. Esse tipo de coletor, ele tem muitas vantagens, né, porque você pode retirar, né, o coletor, colocar outro vazio e levar, né, a própolis nesses coletores para ser retirada num ambiente adequado, né, um ambiente limpo, que evite contaminações, né, da própolis. Então, a figura B aqui mostra os quadros coletores, né, cheios de própolis depositados nos quadros. Na figura C, você vê a retirada das própolis do quadro, né, com um ambiente limpo. E depois, finalmente, ela é acondicionada, né, em sacos plásticos, né, que vai ser refrigerada e submetida aos processos adequados, né, ou de análise, ou de beneficiamento, comercialização. A própolis, ela tem um aroma característico, né, balsâmico e resinoso. A sua cor varia, né, ela pode ser amarelada, parda, esverdeada, marrom. O seu sabor é característico, suave, balsâmico, a forte e picante. A consistência, a temperatura ambiente é maleável a rígida. No Brasil, para garantir a qualidade da própolis e do extrato de própolis e possibilitar a comercialização para os mercados interno e externo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece o regulamento técnico de identidade e qualidade de própolis, que é o anexo 6, e do extrato de própolis, que é o anexo 7, descrito na Instrução Normativa número 3, de 19 de janeiro de 2001. Nesse documento constam os requisitos mínimos de qualidade que a própolis e o extrato de própolis destinados tanto ao comércio nacional como internacional devem atender, entre os quais se destacam, né, os requisitos fisicoquímicos, que são indispensáveis a garantir a pureza e as propriedades biológicas características desses produtos. Os requisitos fisicoquímicos, né, estabelecidos pela legislação brasileira, né, para a própolis perda por dessecação, que é permitido um máximo de 8%, cinzas, né, que são os minerais, ele estabelece um máximo de 5%, a cera pode estar presente na própolis, né, no máximo de 25%, os compostos fenólicos têm que estar presentes pelo menos 5%, né, no mínimo, os flavonoides, no mínimo 0,5%, a atividade de oxidação, o máximo é 22 segundos, a massa mecânica, né, que são os compostos insolúveis, no máximo 40%, e os compostos solúveis em etanol têm que estar presentes pelo menos, no mínimo, 35%. A perda por dessecação não é devido somente à perda de água, né, não só a água removida, mas também a outras substâncias que se volatilizam nessas condições, que são os compostos voláteis, né, eles estão presentes em pequenas quantidades, e essa análise é feita para inferir a umidade, né, da própolis, que é permitida no máximo 8%. Os teores de cinza, né, que são o conteúdo de minerais, quando estão elevados, eles evidenciam adulterações, né, que pode ser pela adição de areia ou de outros materiais, principalmente, né, em amostras de própolis na forma de pó. Ou então, pode ser devido a contaminações, né, durante a coleta e a manipulação da própolis. Dessa forma, o máximo permitido, né, para o teor de cinza pela legislação é 5%. A cera, ela é naturalmente adicionada à própolis, né, no processo de elaboração. Durante o processo de elaboração, né, pelas abelhas, elas adicionam, né, a cera, e uma maior quantidade de cera pode ser incorporada à própolis, de acordo com a necessidade da colônia. Então, dessa forma, a legislação, né, ela estabelece um máximo de 25%.
uma maior quantidade de cera adicionada à própolis, principalmente em períodos chuvosos, né, no inverno, e que as abelhas não encontram resina suficiente, né, para a elaboração do produto. Quanto maior, né, o teor de cera, então, dessa forma, como elas não encontram, né, a resina suficiente, elas adicionam cera na própolis para poder vedar, né, as aberturas. Então, quanto maior, né, o teor de cera, isso quer dizer que menor a quantidade de resina e de compostos, né, ativos na própolis. Então, é desejável uma própolis que tenha um teor de cera menor, né, por isso que a legislação estabelece um máximo, né, permitido de 25%. O teor de massa mecânica, né, que são sólidos insolúveis, né, que são as partículas que são incorporadas, aliás, que são incorporadas, né, à própolis, que são os resíduos, as impurezas, né, que são incorporados durante a elaboração pelas abelhas ou na retirada das colmeias, né, como os fragmentos de folhas, insetos, pedaços de madeiras, grão de pólen. Essa quantidade de massa mecânica permitida pela legislação pode ter, no máximo, 40%. Os compostos que são solúveis, né, em etanol, a massa mecânica são compostos insolúveis em etanol, e os compostos solúveis em etanol são aqueles materiais, né, que são cerosos, bálsamos, óleos essenciais e derivados fenólicos, que a legislação estabelece um mínimo de 35% desses compostos. Os compostos fenólicos, eles estão relacionados às propriedades biológicas da própolis, né? Se destacam principalmente as atividades antimicrobianas e antioxidantes. Já a identificação do teor de flavonoides na própolis é muito importante, né, na avaliação da qualidade da própolis. Ela é usada até como um parâmetro, tanto os compostos fenólicos como flavonoides são usados como parâmetros, né, de qualidade da própolis, porque elas possuem, né, atividades biológicas, essas classes de compostos, né, possuem muitas atividades biológicas, sendo considerados os flavonoides os mais abundantes e efetivos antioxidantes de alguns tipos de própolis. Então, dessa forma, a própolis é classificada também quanto ao teor de flavonoides. A própolis é considerada, né, com baixo teor de flavonoides, quando na sua composição tem até 1%, médio teor quando está entre 1 a 2%, e alto teor, né, de flavonoides na própolis, quando os flavonoides estão presentes numa quantidade maior do que 2%. Outro, né, parâmetro analisado, né, na qualidade da própolis é a atividade de oxidação. Essa atividade, ela aumenta, né, com os longos períodos de armazenamento da própolis em condição de elevada temperatura, né, causando efeitos, né, sobre a sua atividade biológica, ou seja, diminui a atividade biológica da própolis, se esse índice nessas atividades de oxidação for muito elevada. Dessa forma, a legislação limita o índice de oxidação em até 22 segundos. Esse índice de oxidação, ele está relativamente, né, identificado junto com os fenóis e os flavonoides, porque quanto maior o teor de fenóis e flavonoides, menor vai ser o índice de oxidação. Essa figura mostra, né, sintetiza as várias análises, né, fisicoquímicas, efetuadas para o controle de qualidade da própolis. A própolis, antes de ser analisada, ela tem que ser primeiro preparada, né, a amostra, tem que ser limpa, né, tirar todos os resíduos de patas, folhas. Após esse processo de retirada das impurezas, ela é congelada para facilitar a pulverização da própolis, né, porque ela sem o congelamento, ela fica muito difícil de ser pulverizada, né, que ela é uma estrutura, assim, gomosa, né, oleosa, e quando ela está congelada, ela pode ser triturada, né, em almofariz ou em micromoinho.
Essa trituração é feita, né, para aumentar a superfície de contato da própolis para a extração de seus componentes. Para fazer a análise de perda por dessecação, é retirado, né, 2 gramas de própolis e colocado em estufa a 105 graus até peso constante. Aí a água que foi, né, evaporada junto com os compostos folatos vai ser calculado, né, pela diferença. E para quantificar, né, cinzas, que são os minerais, você pega outra porção de própolis, em torno de 2%, coloca na estufa um período de 8 horas a 600 graus centígrados, e toda a matéria orgânica vai ser queimada, e o que resta, né, são as matérias inorgânicas, são os minerais, que é pesado, e você calcula o teor de cinzas. Uma parte dessa própolis triturizada, né, é usada para obtenção do extrato. O extrato, ele pode ser feito tanto com etanol ou água e etanol, e em vários processos de obtenção. Nesse caso, ele normalmente é feito com extração com etanol, né, que é o álcool etílico. Coloca-se em torno de 2 gramas de própolis em cartucho, né, esse cartucho está na parte superior, e o álcool, né, dentro do balão, esse álcool vai evaporar, ele vai encontrar uma refrigeração, né, que tem a circulação de água, ele vai voltar, e ele vai ficar num processo contínuo, né, de extração, né, ele passa pela própolis, né, condensa, até que seja extraído todo o material solúvel, né, na própolis. O que fica lá no cartucho são os solúveis em etanol, que é a massa mecânica, né? Então, essa massa é pesada, e você calcula, então, o teor de massa mecânica. O extrato, que é o que está no balão, né, que é o extrato etanólico, ele é resfriado, né, inicialmente na geladeira, depois colocado em freezer, para a precipitação da cera, que a cera ela é insolúvel em álcool, né? Você filtra, então, a cera fica retida no papel, que ela pode ser pesada, né, identificado o seu teor de cera na própolis. O extrato livre de cera é onde estão os compostos solúveis em etanol, né, são os compostos que têm atividade biológica. A partir desse extrato é feito tanto a análise de compostos fenólicos, como de flavonoides, e a atividade de oxidação. E é feito também, né, o teor de solúveis em etanol. Dessa forma, você tem a avaliação, né, da qualidade da própolis por meio desses processos. O extrato de própolis é o produto proveniente da extração dos compostos solúveis, né, como eu mostrei, os compostos solúveis são aqueles que podem ser solúveis, no caso de para comercialização, ele é obtido em um álcool neutro, né, que é um álcool com grau alimentício, né, por um processo tecnológico adequado. O extrato de própolis, ele se compõe de elementos solúveis, né, da própolis, que pode ser ou em solução de água e álcool, ou em álcool, ou só em água. O extrato, ele possui um aroma, né, característico, né, dependendo da origem botânica, pode ser balsâmico e resinoso. A cor do extrato é variada, né, dependendo da origem floral e também da concentração, né, desse extrato, que ele varia de tons de âmbar, avermelhada e esverdeada. O seu sabor é característico, de suave a forte, amargo e picante, e o aspecto é líquido, é um líquido límpido e homogêneo. Também são estabelecidos, né, pela legislação, os parâmetros aceitáveis, né, para os requisitos, né, que são físico-químicos estabelecidos pela legislação brasileira, dentro de um limite aceitável que é estabelecido por essa legislação. O extrato seco, né, que você pega uma porção do extrato etanólico, seca, você pesa, tem que ter um residual de pelo menos 11%. A cera, ela foi já, quando você faz esse extrato, né, para comercialização, você tem que ter um extrato livre de cera. Mas sempre fica uma cera residual, né, mas o máximo permitido dessa cera residual é 1%. Os compostos fenólicos, né,
tem que apresentar no mínimo 0,25%, os flavonoides, os compostos fenólicos, 0,5%. São esses compostos, né, que vai dar as atividades da própria, né, atividade antioxidante, antimicrobianas. A atividade de oxidação é a mesma, né, do extrato de própolis e para própolis bruta, que é o máximo de 22 segundos. Para o extrato de própolis, é feita uma outra análise, né, que é a medida do teor alcoólico. A medida do teor alcoólico do própolis, ela tem que ter no máximo 70 graus Gay-Lussac. E é quantificado também a presença de metanol, que muitas vezes está contaminando o álcool. O metanol permitido no extrato é no máximo 0,4 miligramas por litro. É bom recordar, né, que é importante, que a própolis possui diversas propriedades farmacológicas, ela apresenta uma ação cicatrizante, desinfetante, antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica e anestésica. A própolis é comerciada na forma de pastilhas, de spray, de tinturas, comprimidos e pomadas. Ela pode ser utilizada, né, contra gripes, gengivites, dor de garganta, gastrites, aftas e doenças da pele.